Bom, boa tarde a todos, todas que estão nos assistindo, nos acompanhando na tarde desse domingo aí do outro lado da telinha. Estamos muito alegres, contentes de estarmos aqui, porque hoje encerramos a nossa live, nossa última prosa de Marias, nossa último encontro desse ano virtualmente, né? Bom, boa tarde Então, a a gente está todos, todas contente de que estão nos poder encerrar assistindo, nos com esse acompanhando na tema que tarde nós desse domingo escolhemos, aí do que outro é falar lado da sobre fins telinha e Estamos também falar muito de novos alegres, começos. A gente contentes quer de conversar estarmos sobre o aqui, ano de porque hoje 2020 para encerramos a nós, nossa para a Casa de live, Marias, nosso como nós último, vivenciamos nossa última isso prosa de Marias, pessoalmente, o nosso último profissionalmente, encontro um desse ano cheio ano de virtualmente. contradições, Bom, talvez, né, de lágrimas e sorrisos, perdas e ganhos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, compartilhar com vocês hoje, nessa tarde, essa conversa. E para isso, quero apresentar para vocês três profissionais incríveis do nosso corpo clínico que está aqui para conversar com a gente. Então a primeira delas é Ana Paula Oliveira. Ana Paula é psicóloga, é psicanalista. Ela é formada desde 2003, especialista em saúde pública e saúde da família. Ela tem uma experiência vastíssima de 13 anos em atendimento pela saúde mental pública, a pacientes de alta complexidade, com sofrimentos psíquicos graves, severos e persistentes. A Ana tem uma vivência em ministrar palestras, oficinas, grupos terapêuticos, visando sempre oferecer um repertório para que se possa promover saúde mental. Vou apresentar para vocês também a Beatriz Andrade Silva. A Beatriz é psicóloga clínica, é orientada pela psicanálise freudiana, é pesquisadora assídua sobre as relações étnico-raciais. Ela tem especialização em diversidade nas organizações e é pós-graduanda em Direitos Humanos pela PUC de São Paulo. E a Daniela Cardoso, que também é psicóloga, psicodramatista, especialista em psicologia hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela é mestre em saúde coletiva pela Coordenadora de Recursos Humanos da Secretaria do Estado de São Paulo, trabalhadora do SUS desde 2005, na área da saúde mental de alta complexidade e atua também em consultório particular em uma perspectiva afrocentrada. E a Dani, essa última pessoa que eu apresentei aqui, vai nos contar um recorte de uma situação da clínica dela que talvez pode nos ajudar a engatar nessa prosa de hoje, né, Dani? É isso mesmo, Ana. Boa tarde a todos e todas e todes. É com muito prazer que estou aqui nessa conversa, compondo esse time maravilhoso nessa casa que eu tanto aprecio. E aí que eu queria trazer um pouco de uma cena do consultório que teve esse ano, agora no finalzinho, né? Estava atendendo uma pessoa que está comigo na Travessia T, esteve esse ano todo, então desde que começou a pandemia, estamos em atendimento por videoconferência online. E aí ela estava fazendo um balanço de como foi o ano dela. E aí ela me falou que estava um dia navegando na internet e encontrou esses memes, né? Que perguntava se a pessoa pudesse voltar no início do ano e pudesse zerar, né? Tudo que aconteceu esse ano, excluindo inclusive a pandemia, mas também a pessoa excluiria tudo que aconteceu de bom, todas as conquistas, todas as pessoas que essa pessoa que a gente conheceu, tudo que aconteceu, se ela faria essa escolha. E aí foi até bem interessante esse atendimento, durou o atendimento todo, esse balanço, porque ela disse que, apesar de todo o respeito que ela tinha pelo número de pessoas que se foram, com muita infelicidade, por todas as pessoas que adoeceram, por todo o sofrimento que a pandemia trouxe, que ela não excluiria o que aconteceu, porque também foi o ano onde ela mais cresceu, onde ela pôde estar com ela, onde ela pôde se superar em diversas limitações,
onde ela pôde se descobrir em muitas coisas. E aquilo me provocou a pensar também se eu faria essa escolha, né? Porque acho que foi um ano que a gente teve a oportunidade, ao ter que se isolar em casa, de poder revisitar também o nosso espaço, não só da nossa casa, mas nosso espaço interno, da nossa casa, da nossa morada, no nosso corpo-templo, né? E foi muito interessante essa conversa. Fiquei pensando um pouco nisso e queria trazer aqui para as minhas colegas esse recorte desse encontro que eu tive, assim como todas as pessoas que eu atendo, né? O quanto a gente, nessas provocações de consultório, o quanto que a gente traz essas provocações para a nossa própria vida, porque foi uma reflexão que eu também fiz, né? De um ano que eu também pude estar mais com minha família, pude estar mais comigo, pude estar mais próxima, mais comprometida com o meu processo terapêutico, mais comprometida com o meu propósito de vida, com os meus estudos, com muita coisa. E eu acho que esse ano, apesar de tudo que aconteceu, não vamos romantizar toda a tragédia que foi, mas acho que a gente teve também muitos ganhos, né? Muitas conquistas. A gente teve a oportunidade de estar mais conosco. E acho que a gente pode olhar para esse 2020 também por esse lugar, por essa perspectiva. O que vocês acham, meninas? E antes da gente começar a conversar, a gente estava aqui batendo um papo entre nós e Ana Paula estava dizendo exatamente sobre isso, né, Ana? Que nesse ano talvez a gente foi assim convidada a olhar mais de pertinho para nós mesmas, né? Exato. Boa tarde a todos e todas e todes. Verdade, eu acho que a gente foi obrigado, né? Não sei se foi uma coisa assim, nossa, que delícia poder experienciar, né? Não, não foi bem assim que aconteceu, né? A gente foi obrigado a poder se pôr de frente do espelho e assim fazer a caminhada toda desses 9 meses praticamente de isolamento. E eu acho que quando a gente se põe a se olhar no espelho, é o questionamento que a paciente da Dani coloca, né? Do tipo, e aí, se eu tivesse que olhar, eu teria tirado as rugas, eu tirava a maquiagem, enfim, como é que isso pudesse acontecer? E assim como a Dani colocou, eu também parto desse mesmo lugar, que com muito pesar mesmo, no meu coração, no meu corpo, eu digo que foi, acho que a pior violência que o planeta viveu desses últimos, pelo menos nessa última década, né, desse processo de pandemia e essa iminência de morte constante, porque é isso que a gente ficou, uma iminência de morte, como se ela ficasse aqui no nosso enclausto e assim a gente poder concretizar isso na mão, né, porque tem coisas que a gente sabe que pode morrer e você consegue concretizar, e o vírus faz isso com a gente, né, psicotiza. Eu acho que essa é a grande loucura que acontece. E ainda com todo esse pesar, principalmente porque foram muitos de nós, né, pessoas pretas que acabaram sendo os mais acometidos. Mas eu não diria que esse foi o pior ano da minha vida pessoal, né? Eu acho que foi um ano que eu fui obrigada, e eu também acredito que nada nessa vida a gente faz por obrigação real, né? A gente tem aí o universo que conspira a nosso favor, que é tipo assim, você tem sempre algumas opções na vida, você pode escolher ficar numa condição de só ficar se requeixando, ou reclamando, ou pode fazer disso uma possibilidade de transformação. E que não quer dizer que tenha sido fácil, né? Mas ainda que tenha sido, está sendo difícil, e eu digo que eu acho que para os 2 próximos anos não será muito diferente. Uma das coisas que a Dani apontou para mim agora é que antes a gente não tinha esse repertório, a gente não sabia como lidar, né? A gente nunca pensou sobre isso, porque não tinha essa experiência, né? E que hoje a gente tem, e que, ainda que não tenhamos todas as ferramentas que se faz necessária, mas depois de 9 meses eu digo que sim, eu já sei lidar com esse tipo de situação. E que para mim foi um enorme desafio, porque para quem trabalha na saúde mental, em CAPS, em serviço de alta complexidade, a gente sabe que a primeira coisa que pensamos é rota de fuga para tudo.
certo, meninas? Rota de fuga. Posição da cadeira no consultório, é perto da porta, porque a gente nunca sabe se a gente vai precisar correr, não é? Se a gente está numa situação de crise, você precisa garantir a sua segurança primeiro, para depois garantir a segurança do paciente. Ou seja, quem trabalha com alta complexidade tem isso como um sinal de alerta constante. E é no corpo, né? Que a gente tem isso como um sinal de alerta. E eu demorei um tempo, Ana, meninas, assim, para poder entender que aquilo era um sinal de alerta e que eu precisava ter um plano. Então, eu demorei muito, assim. Eu tinha o primeiro momento que era, vamos fazer uma organização. Então, lógico, né? Pragmática, né? Psicanalista, não é isso? A gente metia aquela organização na família, faz assim, faz assado. Mas eu achava que era só uma atenção à crise. Eu falo atenção à crise no sentido de emergência psíquica, assim, sabe? Eu preciso fazer uma contenção aqui. Só que passou o tempo da minha contenção de crise, que na minha cabeça funcionava só até, tipo, abril, maio, sei lá. E aí eu falei, putz, não tem mais plano, né? Porque depois da contenção da crise, para o nosso trabalho, a gente já sabe o que fazer, né? Baixa sinais e sintomas, sai crise, a gente olha o cenário e vai fazendo a readaptação. Não chegou a readaptação, né? Então, eu fiquei muito tendencionada a ficar sempre nessa coisa do alerta, como se eu precisasse o tempo inteiro fazer um plano de atenção à crise. Então, por isso que eu demorei muito para entender que, tipo, não era sobre atenção à crise só. Era sobre ressignificar. Era sobre sankofa, né? Era sobre voltar e pegar o que eu esqueci. E eu tinha esquecido que eu tinha alguns valores que eram muito preciosos e que era hora de buscá-los para fazer deles a minha maior ferramenta, assim. E um dos meus principais valores era o meu lugar de pertencimento profissional, que não deixou de ser lugar de pertencimento profissional e virou pertencimento de existência, que são as parcerias de comunidades que comungam daquilo que eu acredito, né? E que a gente, esse final de semana, tivemos algumas reuniões, né? Para poder conversar sobre esse ano. E sim, eu acho que encontrar mulheres e pessoas e pacientes que a Casa de Marias me ofereceu me proporcionou revisitar esses valores e refazer os contratos de afeto, né, Dani? E poder dizer assim, tá, eu não tenho rota de fuga porque não há o que fugir, há o que viver. E aí muda todo o jeito de existir. Porque aí você tem que... a vida acontecendo em tempo real. Então, é crise por mais tempo, mas que é possível conviver com crise. Aliás, eu aprendi isso no CAPS o tempo inteiro. Que os pacientes, muitas das vezes, eles estão melhor organizados em crise do que sem sintomas. E que... Até porque, né, Ana? Mulheres, vamos combinar aqui, não entrar em crise nesse cenário que a gente viveu é até estranho, né? Eu acho que é uma resposta muito saudável, pensando desde a nossa perspectiva de quem olha para a saúde mental, foi uma resposta muito saudável dar uma enlouquecida, porque não teve muito outro jeito, né? De lidar até a gente conseguir entender, ressignificar, como a Ana falou, e foi uma ressignificação profunda e extensa, né? Assim, é muito difícil a gente parar, olhar para as coisas e perceber algo que ficou no mesmo lugar, né? Assim, porque parece que as coisas todas se movimentaram, assim, pode ser que se movimentaram para um lado doloroso, pode ser que se movimentaram para um lado muito potente afetivamente, como a Ana está colocando também, pode nos mostrar os nossos sustentáculos, né? Os nossos pilares, o nosso chão, a nossa base, onde é que estava mesmo, onde é que está esse momento. E acho que ajuda, né, a gente a olhar para esse cenário diferente. Eu acho que 2021, por mais que tudo indica, né, terá aí também os seus desafios, as suas dificuldades, seus obstáculos,
mas como a Dani e a Ana estavam colocando já de um outro lugar, né? Talvez para a gente, assim, de vivência, de experiência, de maneira de estar, de existir. Não estamos mais fugindo, né, Ana? Como a Ana estava dizendo, já não estamos mais fugindo, não estamos mais, talvez, precisando tanto fugir, né? Eu acho que a gente já conseguiu construir algumas formas de lidar com tudo isso, de nos reinventarmos frente a toda essa situação. Eu estou usando essa palavra reinvenção porque na nossa conversa a Bia chamou a atenção para isso, né? Ela estava dizendo, nossa, parece que a gente viveu muitos momentos onde foi preciso reinventar. E isso não significa que as coisas reinventadas ficaram ruins, né, Bia? Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Estou muito feliz de estar aqui com as minhas parceiras, falando com vocês. Realmente, né, Ana, esse foi um ano de reinvenção. Até essa semana, assim, para mim, né, o mês de dezembro, ele acaba sendo um mês muito significativo, porque eu faço uma reflexão de tudo que eu já passei e uma projeção aí do que pode vir, né? O que eu espero que venha. E aí eu me dei conta de que há um ano atrás a gente não fazia ideia do que a gente ia passar em 2020, né? Porque há um ano atrás, né, exatamente no dia de hoje, né, todas as pessoas estavam curtindo, saindo, programando as viagens de Réveillon, as festas de Natal com a família, né? Então, acho que até pegando um gancho do que a outra Ana disse, né, de você estar com a família, de você curtir os momentos, né? Então, eu acho que as pessoas faziam isso de uma outra maneira. Eu não vou dizer que é superficial, porque cada pessoa tem a sua singularidade, a sua particularidade, mas talvez, acho que daqui para frente a gente consiga experienciar as coisas com muito mais afinco, né? Então, pensando realmente, né, houveram muitas perdas esse ano, mas em contrapartida, realmente nós tivemos muitos ganhos e nos reinventamos, né? Então, como nós havíamos conversado sobre a casa, que o espaço físico ele traz memórias, né? Ele traz aí um ambiente bom, acolhedor, né? De onde as pessoas não querem sair de lá. E aí, como que a gente faria, né, para que esse acolhimento ele não fosse físico, mas que ele tivesse a mesma conotação para as pessoas, que esse acolhimento ele pudesse chegar nas pessoas, mesmo que de uma forma distante, né? E aí foi a questão do atendimento virtual. Muitas pessoas, não, eu não gosto de ser atendido de forma virtual, e aí isso em todos os âmbitos, né? Então, fazer uma consulta por telemedicina, então todas as áreas da saúde tiveram que se reinventar, né? Todos os processos. E ao passo que, né, no começo do ano a gente pensava, poxa, em março, né? A gente acredita que vai ficar um mês em casa e depois a gente vai voltar, né? Então, como a Ana falou, não, não tem a volta, a gente vai continuar ainda esse ano. E aí, o que nós vamos fazer, né? Então, como eu até tinha falado para vocês, pode parecer clichê essa frase, mas tentar de fato, né, extrair as coisas boas de momentos ruins. Então, o que a gente pode fazer, né? Então, nós, enquanto profissionais da saúde mental, de maneira alguma nós deixamos de atender os nossos pacientes, né? Por mais que aquelas pessoas que, né, tinham completa aversão à psicologia de um modo geral, e ainda mais, né, ter que fazer isso de forma virtual, eu acho que a gente conseguiu, assim, acolher e atingi-las de uma maneira muito significativa. Porque também teve isso, né? Teve essa parte ainda da reinvenção ou dos nossos desafios no nosso cotidiano profissional. E eu acho que se teve um momento, um ano assim, né? Que a gente olhou tanto para nós mesmas, que a gente se aproximou tanto de nós, que a gente se dedicou tanto a nós mesmas, como a Ana estava dizendo, acho que esse processo foi bastante comum, inclusive, né?
de autoconhecimento, de autocuidado, de entendimento de limites próprios, né, do seu próprio espaço, do seu tempo. Isso refletiu diretamente no que a gente faz, né? Porque enquanto psicólogas e pessoas que estão aí, dia após dia, cuidando, escutando, acolhendo, a nossa profissão foi afetada muito frontalmente, né? E a gente precisou se haver com tudo isso junto, né? Com nós estarmos sendo afetadas por tudo isso individualmente, pessoalmente, no nosso íntimo, no nosso contexto familiar, e ainda acolher as pessoas que estavam também vivenciando esse mesmo processo, né? Então, eu não sei como foi isso para vocês, mas chegou um determinado momento que, para mim, isso é muito interessante que aconteceu, que atender as pessoas virou uma parte de um eixo muito importante, assim, para o meu dia, para a minha semana, para as minhas organizações estar ali, podendo, né, disponível para escutar o outro, foi uma parte organizadora até, assim, né, importante, significativa. Não que antes não fosse, mas, de novo, né, parece que ganhou outro lugar, outra dimensão. E interessante que foi um ano particularmente difícil, né, para quem precisa escutar e cuidar. A gente passou aí por um processo de índices muito elevados, né, de adoecimento mental, de depressão, de toda sorte de transtornos que a gente possa imaginar. A gente tem até estudos já ao longo dos últimos meses comprovando as altas disso, e que nós que estamos no consultório vivenciamos isso na prática, né? Mas eu acho interessante que, enquanto psicóloga, né, enquanto alguém que está ali no dia a dia atuando, eu senti, ao mesmo tempo que foi mais difícil e mais doloroso, porque houveram muitos lutos de fato, depressões muito graves, momentos muito complicados, mas também uma construção de todo um outro ferramental, digamos assim, de recursos, de possibilidades, de formas de olhar. Então, nesse sentido, também foi muito rico poder acompanhar, sabe, trajetórias de vida ao longo desses últimos meses também. O que vocês acham? Vocês viveram isso também? Eu acho que um dos pontos que me salvou, né, foi de fato o trabalho. E eu entendo que, dentro da lógica do trabalho, assim, eu estava até escrevendo sobre isso outro dia, que tem uma tecnologia que eu acho que foi empregada no consultório, que é o do aquilombamento, enquanto tecnologia de cuidado, né? Que foi possível imprimir muito afeto na clínica, né, com as pessoas. Então, a gente pôde estar juntos, né? Então, muitas pessoas que eu estava atendendo também, hoje eu vendo, né, passados 9 meses, eu vi muitas pessoas se desorganizando muito, mas vi também essas pessoas saindo disso. E isso me deu muita potência de vida, né? Acompanhar esse processo foi uma honra. E foi o que me salvou também da minha própria possibilidade de enlouquecimento, né? Então, acho que isso, eu me sinto muito honrada em ser psicóloga. Vivo repetindo isso para as pessoas que me conhecem. E com certeza, estar junto com as pessoas, sabe? Eu acho que a gente é um senso comunitário mesmo de cuidado, né? Eu entendo que só assim foi possível avançar, né? Dessa clínica enquanto quilombo, e estando com as pessoas e avançando cada dia um passo. Tá difícil poder denunciar isso para as pessoas. Aqui também tá difícil, mas nós estamos aqui. A mão está estendida para você e nós vamos fazer isso acontecer, né? E o quanto a gente pôde trocar essa energia vital, foi um sopro, né, de luz, acho que no meio desse caos, porque quando a ameaça entra para dentro da nossa casa,
quando o nosso corpo passa a ser uma ameaça para a nossa saúde, porque era isso, você saía na rua e você tinha medo de tocar nas coisas e pegar e esquecer, colocar a mão no rosto e aí se infectar, então assim, era muito enlouquecedor essa configuração. Estar junto com as pessoas que estavam passando por isso, claro que no lugar de acolher e ouvir esse sofrimento, mas saber que aquilo não era só meu, que esse medo não era só meu, esse medo era coletivo. Eu não sei se eu consigo explicar agora, se eu estou conseguindo explicar, mas foi de fato também o que me deu a possibilidade de continuar viva, de continuar psiquicamente inteira, né? Na medida do possível, claro. Super concordo, Dani, super concordo. E fico pensando também na tecnologia de que a gente pode transpor a máquina, né? Porque eu acho que me sinto muito contemplada no seu discurso de que se eu não tivesse a possibilidade de ser psicóloga nesse momento, possivelmente teria entrado numa seara muito difícil de existir. Como vimos, pacientes e pessoas conhecidas mesmo. Eu tenho grandes amigas e amigos, pessoas da família que ficaram ali muito próximo da loucura, que atravessou esse lugar e retornou, né, de uma maneira muito brava, assim. Mas poder me emocionar, poder tocar o paciente através desta máquina que a gente está utilizando agora, era uma tecnologia que eu não sabia que era possível de se existir. Eu já fazia atendimentos online antes, né? Eu tenho algumas pacientes que não moram em São Paulo e aí, naquela ocasião, já faziam online. Mas era de um jeito que, para mim, do tipo, era situacional, né? Era por conta daquela situação de estar fora da cidade que eu habitava e que era um jeito de fazer funcionar. De repente, a gente teve que fazer isso tudo se reorganizar para todas as nossas pacientes. É óbvio que os pacientes que já me conheciam pessoalmente, foi mais fácil dessa conexão se manter. Mas eu me sentia, e ainda me sinto, fazendo muito mais esforço do que eu fazia no presencial. Mas também me garantiu que eu continuo me emocionando, eu continuo ficando arrepiada, eu continuo ficando com raiva durante os atendimentos, eu continuo dizendo, falo um bom e velho palavrão, porque eu entendo que só eles é capaz de expressar muitas das coisas que a gente quer dizer. E eu acho que essa tecnologia do aquilombamento do consultório e também poder utilizar essa ferramenta, né, essa tela, como capacidade de tocar o outro, porque essa é a nossa prática, né? É a possibilidade de tocar o outro e fazer isso um processo de transformação. E ressignificar o processo de tratamento, né? Porque esse ano também eu tive que parar para pensar que será que eu estou fazendo tratamento que eu quero que a pessoa se cure, mas aí curado, sabe assim, tipo, curar do quê? Do que é que a gente está tratando efetivamente? Porque muitas pessoas chegam falando que era por conta do isolamento, mas 10 minutos depois da sessão a gente já sabia que tinha todas as outras, né, situações possíveis. E eu também pude olhar e ver que o processo de psicoterapia está muito voltado para o processo de estar junto. E estar junto no modo de afeto, né? Porque ainda que a nossa imagem não fique tão bem clara, mas a minha voz diz o que eu estou sentindo e como eu estou sentindo. Então, muitas das vezes a gente tirava a imagem e ficava só com voz, porque às vezes a internet não estava boa naquele momento, ou fazia uma chamada de ligação mesmo, porque era a minha voz, né, que dizia. Era a voz do meu paciente que eu sabia, porque eu já conhecia aquela voz. Porque a imagem, se eu fecho o olho, eu retenho. A voz a gente faz um pouco mais de esforço. Então, acho que teve isso também, que foi muito legal, que eu experienciei. E não foi só no processo de trabalho, né? Acho que a gente fez muitos encontros de amigos virtuais, a gente cozinhou junto virtualmente, porque era o que dava. E é isso, né? O quanto que o nosso principal instrumento, que é a voz, conduziu a gente nesse caminhar desse ano. Então, também eu acho que foi uma coisa gostosa de ser reaprendida, né? Porque a gente sabe que é a voz que nos conduz, né? Tipo, quando a gente está na barriga da mãe da gente, a gente não vê. E a mãe também não vê a gente. Mas existe uma conexão que é dada pela voz.
Então, é muito... Lógico, sou unicotiana, vou falar disso, né? Mas eu acho que foi muito, muito bonito hoje, lembrando, né? A partir da sua fala, Dani, acho que foi muito bonito experienciar. Acho que pegando o gancho, né, das mulheres, falando também da parte do coletivo, né? Esse ano, acho que foi um ano que fez com que a gente pensasse no coletivo, e mostrou pra gente que, de fato, é impossível viver sozinho, né? Por mais que você tenha uma opção, talvez, de não se relacionar com ninguém, ou de morar sozinho, são momentos que você está sozinho, né? Então, você não é sozinho. Então, pensar mais na questão da coletividade, né? Então, como a própria Dani disse, na parte do quilombo. Então, de que maneira as pessoas puderam se fortalecer, né? Seja elas com a família, com os amigos, como a Ana falou, cozinha, mesmo que seja de forma virtual, né? Os aniversários. Então, todas essas experiências, a gente aprendeu um coletivo diferente. E também pensando na questão da saúde, né? Como a Dani falou, a gente saía e ficava com medo realmente de tocar nas coisas, de tocar nas pessoas, mas, né? E muitas vezes pensando, poxa, às vezes não é nem por mim, né? Pelo caso de, sei lá, eu me infectar, mas o que a doença pode fazer com outras pessoas que estão próximas a mim. Então, sempre pensar de uma maneira coletiva. Acho que isso também faz com que a gente reveja todos os nossos processos, de você estar ali naquele momento, né? Então, eu vou a uma festa, eu vou a uma confraternização, né? De estar ali e aproveitar aquele momento. Acho que daqui para frente, como a Ana falou, claro, todos os anos são diferentes, mas esse ano ele vai trazer uma conotação diferente. E, né, eu sinto que quando o vírus passar, as pessoas elas vão sentir de uma forma diferente, né? O abraçar, o tocar, né? O estar próximo. Tudo isso vai ser talvez com mais intensidade, eu acredito. Sim, eu fiquei aqui lembrando, né, que eu acho que a gente está vivendo um momento de lembrar, né, de fazer assim as nossas memórias, as nossas recordações. E é muito louco mesmo, como a Bia estava dizendo, há um ano atrás, no mês de dezembro, a gente estava programando nossas, né, festas, viagens, carnaval, sei lá o quê. E não precisa ir longe, né? Em fevereiro, a gente inaugurou a Casa de Marias no dia 2 de fevereiro. E a gente inaugurou a Casa de Marias numa festa, né? Numa celebração que a gente cantou, a gente esteve juntas, a gente celebrou, a gente festejou. E estamos aqui, não faz um ano ainda, né? Não faz um ano, eu achei simbólico, porque a Ana disse, depois de 9 meses, eu falei, gente, 9 meses é uma gestação. Eu acho que estamos aqui saindo, assim, né, desse processo gestacional, talvez, de alguma maneira, porque, né, e gestamos muitas coisas mesmo ao longo desses meses, né? Eu fiquei pensando que a gente gestou, a gente precisou gestar sentido para as coisas, para muitas coisas, né? A gente precisou produzir muitos sentidos para a gente se manter ligado à vida mesmo. Quando a gente fez nossa campanha em setembro, né, do nosso Setembro Amarelo, falando duelo com a vida, era muito nesse sentido, né? De produzir vínculo com a vida, justamente porque mais do que nunca estava difícil se vincular, se pactuar com a vida de alguma maneira, né? E eu acho que a gente acompanhou muito esses processos conosco, com familiares, com amigos, pacientes, e isso, né? Esse limiar a Ana Paula estava falando, né, da loucura, do adoecimento e da morte também, né? Tô falando de gestar, de vida, e o quanto é enlouquecedor mesmo, acho que não tem outra palavra, essa proximidade com a morte, né? E como a gente
de verdade, a gente não se preocupava muito, penso, às vezes, de como lidar com isso, assim, né? Deixa para lá, deixa para depois. Acho que alguém comentou isso, né? Assim, não pensava muito, só ia, né? Ia, vai fazendo, não vamos. E nesse momento que a gente viveu, a gente precisou, né, parar e pensar e olhar. E acho que nesse sentido, esses aprendizados sobre nós, né? Sobre nossa vida, sobre a finitude da vida, a nossa, dos nossos, né? Que é tão doloroso, mas também tão necessário poder falar sobre isso, sentir coisas que a gente não sabe nomear, como a Ana estava dizendo, né? Que nosso corpo sente, às vezes a gente nem sabe do que se trata, mas o quanto foi importante também esse mergulho, né? É importante sair do mergulho também, mas é importante mergulhar, né? Foi importante mergulhar nessa seara, né? Nesse processo de autoconhecimento dos nossos tempos. Eu também reflito bastante sobre isso, assim, né? Os nossos tempos, o tempo que a gente precisou, né? A gente estava dizendo, precisei de um tempo para entender que isso não ia acabar assim. Precisei de um tempo para chegar à conclusão que as coisas iam precisar mudar, ser diferentes. Então, essa nossa lógica com o tempo também, né? Com os nossos tempos, com os nossos limites, né? Com o cuidado que a gente tem com isso, né? Com os nossos tempos, com os nossos limites, com os nossos limites e o que a gente faz com isso também, que é outra coisa, né? Assim, se a gente precisa de um tempo, do que a gente abre mão e do que a gente não abre mão, do que dá para ficar sem, do que não dá. Ou seja, foi todo um processo de uma reflexão muito profunda, assim, né? E eu acho que não é possível sair ileso, né? Desafetado desse processo. Não é possível. Não tem como sair assim sem marcas, digamos, né? Talvez seja possível olhar para que tipo de marcas eu vou levar, mas não sem marcas, né? Não assim ileso desse processo. Algo a gente vai carregar, algumas memórias a gente vai carregar. E talvez por isso, nesse mês de dezembro, que como a Bia falou, geralmente é esse mês, né? Da gente parar, avaliar. É um mês cheio de simbolismos, né? De algumas questões culturais também, né? Mas esse mês a gente escolheu para nossas redes sociais falar sobre a nossa coleção de boas memórias. Como a Ana estava dizendo, a gente faz algumas escolhas, né? A gente pode escolher algumas coisas. A gente pode fazer decisões, tomar decisões. E em meio a tudo isso, a gente foi tentando decidir olhar por um lugar mais afetuoso, por um lugar mais leve, por um lugar mais acolhedor. Então, é óbvio, a gente sabe que foi um ano muito difícil em muitos aspectos, mas acho que um pouco o tom dessa prosa é sublinhar que no meio de toda essa tempestade, a gente encontrou portos, né? Ancoradouros. A gente encontrou sustentação e acho que isso foi o importante do que a gente viveu e talvez seja o que vai garantir a nossa estada nos próximos meses, né? Você falou de marcas, Ana. Eu me lembrei de um livro que eu li, eu não vou me recordar o nome agora, mas foi num momento muito especial da minha vida familiar, que, enfim. E aí eu ia passar por uma situação, e aí nesse livro tinha uma frase que era sobre o que significa uma cicatriz. E aí eu lembro quando eu li aquilo, fez muito sentido para mim, eu carrego isso até hoje, que a cicatriz ela é a marca no nosso corpo que entre a batalha que a vida nos apresentou e a gente, nós somos os vencedores, né? Porque a gente saiu vencedor.
daquilo que tentou nos dizimar. E eu lembro que naquele dia aquela frase me salvou também, né? Eu tenho uma coisa muito nostálgica com tudo que eu vou lendo. Eu gosto muito de ler, porque eu acho que a palavra tem encantamento. Tenho até essa frase, eu tenho uma frase tatuada no corpo, né, que diz sobre isso. E eu acho que é sobre que a gente está falando um pouco disso, que a gente pode sair desse ano com muitas marcas, mas que a gente pode olhar para essas marcas de um jeito mais benevolente, né? E isso não quer dizer que a gente vai desconsiderar o quão difícil foi passar por esse ano, né? Mas a gente pode encarar como sobreviventes, né? Como vencedores. Isso não é papo de coach, não. Não é um papo muito, olha só, vamos bater no peito, saímos. Não, acho que é de poder dizer mesmo, né? Que apesar de todas as tribulações, todas as provas que nos foram postas, estamos aqui, acreditando na nossa potência de vida e na nossa potência de fazer esse ano ser um ano que a gente vai contar a história, né? A gente vai contar para as pessoas que virão de como foi. Eu acabei de voltar de férias e algumas fotos que eu fiz eu estava de máscara. Eu falei, gente, eu vou ter fotos de férias de máscara, né? É isso, esse ano vai ser isso, né? A gente vai ter fotos em lugares bonitos com máscara, né? Porque era o jeito que tinha para estar num espaço bacana, não deixar de aproveitar a vida que se apresenta para a gente todos os dias, mas também poder se cuidar, né? Você foi falando de marcas e cicatrizes, eu vou pensando em memórias, né, Dani? Ana, né, Bia? Porque acho que cicatriz, marcas são memórias, né? Que é o sinal que conta que entre o desafio e a batalha e a mim, tem aqui algo que diz que eu permaneci, né? Eu acho que esse ano vamos ter inúmeras memórias, né? Acho que memórias profissionais teremos inúmeras para poder contar, tem coisas legais de se experienciar, coisas nem tão legais. Mas acho que eu tenho uma memória desse ano que foi quando eu saquei que eu precisava de outro plano, que eu falei lá no comecinho da nossa conversa. Meu filho eu tenho um filho de 11 anos, e meu filho faz aniversário em maio. Na minha família, aniversário é uma coisa que é uma marca. Tipo, é quase uma cicatriz, que é preciso todo ano você ir lá e assim como eu gosto muito de aniversário, meu filho também gosta. E, teoricamente, a gente tinha pensado ele gosta muito de jogo, tá naquela fase de todos os jogos de caça, de luta e tal. E a gente ia para um lugar para ele jogar com os amigos dele. Enfim, não dava para ir, né? No meio da pandemia. E aí eu entendi que eu tinha que criar uma outra memória para ele, porque ele estava muito triste. Ele estava muito triste porque não ia ter a possibilidade de encontrar. Mas eu estava esbagaçada por dentro, porque é isso, eu tinha um plano e que eu não podia mais continuar aquele plano, mas eu tinha que fazer uma nova memória, eu tinha que colocar uma nova marca, enfim. E aí eu tenho uma irmã que é turismóloga, e foi monitora de crianças há muito tempo, e eu disse para ela, bom, você vai me ajudar aqui. E aí a gente criou um jogo virtual, onde todos os amigos dele puderam jogar o jogo, que ela que criou. E aí, quando você falou, tenho fotos com máscara, eu pedi pro Rap, que no caso era o meu cunhado, ele levou uma máscara do jogo. A gente mandou fazer a máscara do jogo. Todas as crianças receberam antes a máscara. E aí, a gente tem a foto da máscara do aniversário, que foi a lembrança do aniversário. E aí, quando acabou o aniversário, que foi o dia inteiro, né? Porque é isso, porque como é online, você fica o dia inteiro, faz uma coisa, vai outra, blá, blá, blá. Aí meu filho vira para mim e disse assim, eu não imaginei que pudesse ser tão legal um aniversário na pandemia. E aí eu olhei para a cara dele e pensei, acho que deu certo, né? A primeira coisa que eu pensei. E aí depois deles conversando e dizendo que eles tinham se divertido. E que era uma coisa que era muito um direito que tinha sido roubado para as crianças, né? A possibilidade de se divertir. Então, eu penso que a memória, a marca e a cicatriz que a gente pôde experienciar esse ano tem a ver com isso, em fazer uma nova memória. E tudo bem, tá? A gente vai ter foto com máscaras, vamos ter foto com cara triste, hora de balão cheio, hora de balão vazio, mas a gente chegou, né? Estamos aí em dezembro.
chegamos. A gente vai ter essa história para contar, né? Acho que falando da parte das memórias, né? Então, e de como que a gente vai chegar no próximo ano. Como a Dani falou, nós de fato seremos sobreviventes, né? Então, e de que maneira a gente sobreviveu a tudo isso? E em todos os aspectos da nossa vida. Como a Ana falou, ela teve que reinventar o aniversário, né? Então, quantas pessoas também não tiveram que reinventar outros tipos de situações, né? Então, da gente ter um olhar para trás, né? Mas um olhar acho que de mudança e de esperança para as coisas que estão por vir, de como a gente pode reinventar também no próximo ano as outras coisas que a gente tem para fazer, assim, falando de novo, né, de como a gente vai ter as experiências de quando nós estivermos todos juntos, como que isso vai ser, como a gente vai sentir isso, né, porque, como eu falei, muitas coisas a gente fez de forma virtual, e as emoções que a gente teve, elas foram tão boas quanto se a gente tivesse de forma presencial. Então, acho que é pensar nesse tipo de sobrevivência mesmo, né? Bom, então acho que é com esse assunto, esse tema das marcas, das memórias, das cicatrizes, que a gente vai encerrando o nosso ano de Casa de Marias 2020. Eu acho que não podia ter uma melhor maneira de fazer isso. Então eu quero agradecer profundamente a vocês por terem partilhado aqui com tanto carinho, como sempre, aberto os corações, né? E falado de coisas tão íntimas. E afinal, esse é o nosso jeito, né? É o nosso jeito de fazer, de sentir, de falar, de existir. A gente só sabe fazer assim. Então aqui é sempre assim, com muito afeto, muita emoção, muito carinho. É desse jeito que a gente gosta de poder fazer as coisas. Então, gente, quero dizer para vocês que a Casa de Marias continua de portas abertas simbolicamente nesse momento, porque a nossa estrutura física, devido a tudo isso, está fechada para resguardar a saúde de todo mundo. E a gente está também muito ansiosas, queremos contar isso, para o momento que a gente puder se reencontrar, né? Para nós isso é muito importante. Embora a gente esteja aqui tentando ressignificar tudo isso, como a gente conversou, nada, a gente tem noção disso, nada substitui a presença, o abraço. Nós, entre nós, estamos assim morrendo de saudades, a gente fica muito ansiosa pelo momento que a gente vai poder se encontrar. Imagino que quem está nos assistindo vivencia sentimentos assim também muito parecidos. Para nós, o processo terapêutico faz sim diferença, né? Quando a gente pode abraçar, quando a gente pode estar junto, mas estamos juntos, esperançosos, vinculados com a vida, como estamos dizendo, e aguardando um momento mais seguro, responsável, de podermos estar juntos lá na Casa de Marias, que é esse espaço tão especial para todas nós, para todos os nossos pacientes, para quem já conhece pessoalmente, para quem não conhece ainda e fica só imaginando, esse momento vai chegar certamente. Então, quero dizer para vocês que a gente vai ter férias de prosa de Marias em janeiro, então essa aqui é a última desse ano. Em janeiro não faremos, porque a gente vai estar de férias, limites, tempos, né? Falamos sobre isso. E a gente volta em fevereiro, no dia 7 de fevereiro, que é o primeiro domingo, mesmo esquema, sempre o primeiro domingo do mês. E a gente vai falar de um assunto muito legal, que é a arte na saúde mental.
as práticas artísticas na saúde mental. Vai ser um tema muito legal, muito cheio de vida também, poder pensar em arte, saúde mental. É muito a cara da Casa de Marias isso, quem acompanha o nosso trabalho sabe. Então, primeira conversa, primeira prosa de Marias de Fevereiro será esse tema no dia 7, primeiro domingo. Então, convido vocês desde já. Quero convidar também, aproveitando, vocês que estão acompanhando a gente, para acompanhar as nossas redes sociais, porque a gente vai ter um monte de novidades que vão vir por aí. 2020 precisou de uma série de reinvenções, ressignificações, descobertas, adaptações. A gente fez várias na Casa de Marias, no nosso trabalho, na nossa vida. E 2021 vai chegar para gente cheio de coisas novas, coisas boas, projetos, sonhos que a gente quer muito viver e compartilhar com vocês. Então, sigam as nossas redes sociais, acompanhem. A gente muito em breve deve começar a divulgar coisas muito legais, que eu não quero adiantar aqui do que se trata, mas quem gosta do nosso trabalho, quem nos acompanha vai ter as informações muito em breve. Então, acompanhem por lá. E, por fim, quero encerrar esse dia mudando um pouquinho o tom da conversa, porque é necessário, né? Hoje, não hoje, mas assim, a gente tem tido notícias sobre uma movimentação de um possível algumas portarias do governo serem revogadas. Portarias que dizem respeito à saúde mental de uma forma muito direta, e a gente está bastante preocupada com o que está acontecendo, então a gente quer aproveitar esse espaço público, que a gente sabe que muitas pessoas vêm, muitas pessoas nos escutam, nos acompanham, então a gente quer aproveitar para fazer esse alerta. A gente está olhando para tudo isso com muita preocupação, com muito receio, porque a gente sabe que o sistema de saúde pública que a gente tem hoje, nós temos principalmente o sistema de saúde mental, por conta de todo um processo árduo, de muita luta pela antimanicomialização, pela reforma psiquiátrica, e é muito importante que a gente possa manter os dispositivos de saúde mental pública que hoje nós temos, e eles estão ameaçados. Revogando essas portarias, quase uma centena de portarias, quase 100 portarias estão em jogo nessa situação, a gente coloca em perigo a construção de toda a rede de atenção psicossocial que nós temos hoje em funcionamento no Brasil. Então, a gente está falando de uma coisa muito grave, muito séria, e a gente quer chamar a atenção de todo mundo para isso que está acontecendo. Nós, da Casa de Marias, temos um posicionamento público desde o começo de apoio irrestrito e radical ao Sistema Único de Saúde, porque a gente acredita que não há possibilidade de assistência sem um sistema que seja único, universal, público, gratuito e irrestrito. Então, a nossa defesa é pelo SUS, é pela reforma psiquiátrica, é pela luta antimanicomial, e a gente vai continuar se posicionando dessa maneira. Então, eu quero aproveitar, convidar vocês a se informarem mais sobre isso que está acontecendo, a seguirem a Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo, que tem organizado algumas mobilizações. Vocês podem entrar em contato com eles pelas redes sociais e também pelo e-mail, que eu vou passar para vocês exatamente qual é o e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. É secretaria.antimanicomialsp@gmail.com.
Eu vou repetir, é secretariaantimanicomialsp@gmail.com. Está sendo organizado um ato virtual pela frente para o dia 16 de dezembro, então daqui 10 dias. Vocês podem obter mais informações pelas redes da frente e por esse e-mail. O mote desse ato que está sendo organizado é saúde não se vende, loucura não se prende, em defesa do SUS e do cuidado em liberdade. A gente se alinha completamente a essa defesa. A Casa de Maria se posiciona publicamente em favor do Sistema Único de Saúde e pela não revogação das portarias que foram editadas entre 1991 e 2014 que estabelecem a RAPS. Não vamos permitir que a revogação dessas portarias coloque em xeque o desinvestimento de todo um projeto de saúde mental colocado em prática com muita luta ao longo das últimas décadas. É esse o recado. Espero que vocês se cuidem, fiquem bem, tenham um ótimo mês de dezembro, que também possamos nos ver com mais energia, mais descanso, mais refazimento no ano de 2021. Por fim, só quero dizer a vocês que todas as psicoterapeutas da Casa de Marias continuam à disposição, então vocês podem continuar entrando em contato conosco pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, pelas nossas mídias. Estamos aqui, estaremos aqui. E é isso, um ótimo final de 2020 para vocês e nos vemos de novo em 2021, tá bom? Tchau, tchau, um beijo para vocês. Nos vemos logo mais.